Olá, boa tarde a todos, que Deus abençoe vocês. O pastor Vitor citou algo agora, e ele falou assim: quem aqui teve medo de não ser realizado na sua vida sentimental? Vou fazer essa pergunta novamente para cada um de vocês. Quem aqui teve medo de não ser realizado na sua vida sentimental? Levanta a mão, por favor. O que eu quero dizer a cada um de vocês é que muitas vezes as pessoas, elas tendem a tomar decisões precipitadas. E eu fui uma pessoa que por muito tempo da minha vida tomei decisões precipitadas, à torto e à direita. Talvez se eu perguntar para você assim: o que você quer? Você quer vencer? Você quer alguma pessoa? Você quer algo na sua vida? Você vai dizer que sim. Mas o que vai mostrar de fato se você quer mesmo é a sua capacidade de agir e de não titubear. Abraão queria muito um filho. E até Abraão, que é chamado pai da fé, por um momento ele duvidou, e por um momento, que é justamente o tema que eu vou falar, repita comigo: ele se precipitou. E isso acontece diariamente na vida das pessoas. Mas por que Abraão se precipitou? Deus já havia falado a ele que daria um filho, o filho da promessa, que seria o Isaac. Todos nós temos um Isaac. Você tem o seu Isaac na sua vida sentimental. O seu Isaac que representa o seu sonho, os seus projetos. Só que muitas pessoas não têm alcançado o seu Isaac porque têm se precipitado, porque têm caído no meio do caminho e têm fracassado. O próprio Abraão, o Senhor tinha prometido a ele um filho, e ele tentou customizar o seu filho. Ele se deitou com a serva e deu origem a Ismael. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Eu, por muito tempo, me envolvi com pessoas, eu tentei produzir os meus milagres na minha vida sentimental. Eu tentei produzir os meus milagres, tentei produzir da minha forma, do meu jeito, agindo de uma forma precipitada. Pelo menos o pessoal de Rio Preto, da nossa região, conhece um pouco da minha história. E todos sabem que eu sempre gostei da Bruna. Porém, é o que eu disse a cada um de vocês. Se eu perguntar para você se você quer algo, se você quer vencer, você vai dizer que sim. Então quando me perguntavam: Guilherme, de quem você gosta? Eu gosto da Bruna. Mas o que você está fazendo para tê-la? Aí é outra história. Aí era outros 500. E por muitas vezes eu gostava, eu queria estar, mas eu não estava pagando o devido preço para estar com ela. Eu estava me precipitando. Vinha um momento de carência, vinha aquele momento em que passava pensamentos e sentimentos, e eu ia e produzia um Ismael. E o que eu estou falando não é brincadeira. O que eu estou falando, hoje eu falo isso, eu até comento com ela, que Deus teve muita misericórdia de mim. Mas pode ser que talvez Ele não tenha com você. E essa mensagem seja uma mensagem de alerta, para que você não se precipite. Por que você está falando isso, que Deus teve misericórdia de você? Eu entrei tão profundo nessa história de produzir o meu próprio milagre, que eu cheguei a ficar noivo com uma pessoa. E quando você produz o seu próprio milagre dessa forma, quando você tenta fazer as coisas do seu modo, do seu jeito, você vai fracassar, você vai sucumbir. Aquilo que eu ia fazer, a atitude que eu tomei, provavelmente não, ela ia alterar completamente o rumo da minha vida. Eu não estaria aqui falando com vocês, eu não estaria aqui, sei lá onde eu estaria hoje. Talvez estaria aí no meio, mas não aqui.
E o que as pessoas não entendem é que muitas vezes você pode estar postergando aquilo que você quer. Com o quê? Com o Ismael. Com uma pessoa que representa uma figueira seca na sua vida. Com uma pessoa que pode atrasar demais a tua vida e a tua história. E aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem. Quando eu falo isso, que eu me precipitei, é porque chegou ao ponto de eu noivar com uma outra pessoa. Só que Deus de alguma forma encontrou em mim um coração e teve misericórdia. E aí a outra parte da história, quem vai contar vai ser ela. Mas o que eu quero dizer a cada um de vocês hoje: não produza os seus milagres. Não produza o seu Ismael. Porque Ismael é um problema até os dias de hoje. Ismael é um problema e foi um problema desde quando estava no ventre da Agar. Já começou a gerar transtorno. Sabe quando você tenta fazer as coisas do seu jeito e não flui? Sabe quando você tenta produzir e fazer as coisas da sua forma e aquilo não deslancha, e aquilo não vai? Assim era a minha vida. Eu me envolvi com pessoas, eu cheguei até a ficar noivo, só por pura precipitação. E talvez não, as pessoas muitas vezes elas entram em relacionamentos precipitados. Entram só porque estão sentindo naquele momento uma carência. Só porque está sentindo que está sozinho. Não é assim que funciona. Você pode estar atrasando. Eu sinceramente, eu atrasei muita coisa na minha vida por conta disso. Se eu pudesse voltar atrás hoje, eu jamais teria me envolvido. Eu jamais teria produzido alguns milagres na minha vida. Jamais teria perdido tempo. E é muitas vezes quando você se precipita e toma atitudes assim, você só posterga aquilo que Deus tem na tua vida. Você só adia aquilo que Deus tem com você. E sinceramente, eu sou muito grato a Deus pela esposa que eu tenho. Sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu. Sou muito grato, mas eu poderia ter alterado completamente o meu destino. Eu poderia ter alterado completamente pelo fato de eu ter me precipitado. Sabe o que você tem que fazer? Adiar o seu prazer momentâneo. Controle as suas emoções. Guarde o seu coração. Quando a Bíblia fala de guardar o coração, é guardar as suas emoções. É você guardar dos seus sentimentos. Não viva por aquilo que você sente. Viva pela fé. Viva acreditando que a pessoa certa existe. Não tome decisões precipitadas. Não se envolva com qualquer um. Não se envolva, não rebaixe o seu padrão para caber no bolso de outra pessoa. Você não precisa fazer isso. Você não precisa, porque você pode alterar completamente o destino da tua vida lá na frente. E existem coisas, sinceramente, a bispa fala isso corriqueiramente, que é o quê? Errou no casamento, errou Você não tem outra vida. Você não quer errar na sua vida. O que nós mais atendemos na igreja são casamentos destruídos, são relacionamentos fracassados, são pessoas que hoje entraram num relacionamento de forma precipitada e talvez nem sabem o porquê. Você precisa ter um alvo, como a pastora Mariana disse. Você precisa ter um foco, porque quando você sabe o que você quer, você vai rumo àquilo. Você tem um foco, você é como nós falávamos há um tempo atrás, você é um leão rugindo sobre a palavra, você está focado naquilo. Então você precisa estabelecer um foco. Eu não tinha foco, eu era uma pessoa desfocada. Ora eu dizia que eu queria ela, e eu até queria, mas era um querer de boca, e não um querer de todo o coração assim, porque quando você quer de todo o coração, você paga o preço que for necessário. E talvez hoje muitas pessoas querem viver uma outra realidade, mas o quanto isso você quer dentro, o quanto isso você quer dentro do seu coração, porque quando você quer aqui dentro, as coisas vão acontecer fora, porque quando você quer de verdade dentro de você, vai acontecer fora. Por quê? Porque você não mede esforços, porque você não mede o sacrifício, porque você simplesmente vai e faz o que tem que ser feito, porque você tem um objetivo. A Bíblia fala em Tiago que algumas pessoas não recebem, aliás, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa de Deus sendo inconstante, sendo indecisa. O que é inconstante e indeciso?
ora eu quero, ora eu não quero. Não, mas eu quero. A minha boca fala que eu quero, mas as minhas atitudes não. Então não se precipite. Não se precipite, porque uma decisão errada, você pode alterar completamente o rumo da tua vida. Uma decisão errada, você pode postergar ou alterar completamente aquilo que Deus tem para você. E pessoas, de verdade, têm alterado diariamente o destino da vida delas, por precipitação. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre Noemi, que é uma mulher que ela saiu da casa do pão para procurar pão, e ela encontrou morte. Mas sabe qual é a lição disso? Que ela definiu a vida dela por um momento. Não defina a sua vida por esse momento que você está vivendo. Não defina a sua vida pelo que você vive hoje. Porque quando você toma decisões com base no que você vive hoje, você pode pegar um problema como essa mulher pegou. Noemi, ela saiu de uma terra porque havia fome. E ela foi para uma terra e encontrou morte. Faz sentido? Mas ela definiu a vida por um momento. E quando você define a vida por um momento, você não está agindo por fé. Você está agindo por vista. E o justo vive da fé. Ele não vive de sentimentos, não vive de emoções. Ele não vive do que sente, mas sim do que está escrito. Sim, da fé. Então, a palavra para você hoje é: não se precipite. Não se precipite, porque eu posso dizer e agradecer a Deus todos os dias que Ele teve misericórdia de mim, que Ele me resgatou. Mas se não fosse isso, eu não estaria aqui. Se não fosse isso, Ele não teria me dado essa esposa maravilhosa. Então, não altere o destino da sua vida. Não altere o destino, não ocupe na sua vida. Um dia o bispo Maurílio me disse uma frase, e ele disse assim: para de ocupar o lugar na tua vida com uma figueira seca, porque pode ser que a pessoa certa passe, e você está lá ocupando o lugar da pessoa que vai ser a pessoa para a tua vida, com uma figueira infrutífera, com alguém que não vai te dar fruto. E de uma coisa eu posso te dizer: quando você acerta num relacionamento e você casa com a pessoa de que é para você, sua vida dá um salto, as coisas fluem, as coisas acontecem, isso é maravilhoso. E eu tenho certeza que você quer viver isso, principalmente você, jovem. Eu me precipitei demais, eu cometi muitos erros, eu falhei, eu errei, eu por muito tempo posterguei tudo isso. Mas se eu soubesse de que eu poderia estar vivendo o que eu vivo hoje, anos atrás, meu Jesus, eu não teria perdido o tempo como eu perdi. Então, não se precipite, não haja por emoção. Amém? Que Deus abençoe a todos.